Jaime, boa noite. Fica à vontade. Eu estou muito feliz de poder estar aqui apresentando a amiga e profissional Naimar Bristotti de Oliveira. Ela vai falar para a gente uma aula sobre o que o autismo nos ensina, novas perspectivas, experiências e oportunidades de aprendizagem. Ela que é pedagoga, especialista em pedagogia institucional pela Unisul, especialista em psicopedagogia clínica, formação em psicoanálise, né, pela Escola Brasileira de Psicanálise, mediadora do programa Start with the Heart e membro da diretoria da Associação Brasileira de Psicopedagogia desse ano até 2022. Naimar, é um prazer enorme te ter aqui, nós já somos amigos, a gente precisa manter mais contato, é um orgulho muito grande e uma gratidão muito grande por estares aqui com a gente. Imagina, Jaime, o prazer é meu, eu fiquei muito feliz com o convite, e não só pelo convite, mas pela maneira, né, com tanto respeito ao meu trabalho, com carinho, e parabenizo o evento, adorei ouvir a professora Laís, fiquei emocionada pelo respeito, achei incrível. E vamos lá, então, né? Espero contribuir também um pouquinho com tudo aquilo que eu aprendi em todo esse tempo que eu trabalho com as crianças e adolescentes e hoje adultos, porque ainda são meus adultos, mas ainda são meus dentro do espectro, e gostaria então de compartilhar e espero poder contribuir, tá bom? Vou abrir aqui a minha apresentação. Abriu? Abriu. Ótimo. Certo? Perfeito. Quando o Jaime me convidou para falar um pouco sobre o autismo, aprendizagem, eu fiquei pensando, o que o autismo me ensinou e me ensina até hoje? Então, eu não tinha como pensar em falar sobre autismo, sobre aprendizagem, sobre tantas coisas, sem poder voltar um pouco nas minhas primeiras experiências e falar um pouquinho o que foi a minha maior formação, né, qual foi a minha maior formação e o porquê da minha visão hoje, do meu trabalho, com essa forma minha única de fazer. Né? Então, para que vocês entendam um pouquinho da minha aposta, né, da minha direção de tratamento, eu vou contar um dos meus primeiros pacientes, o caso de um dos meus primeiros pacientes, que era uma criança de 4 anos, muito agitada, que chegava na recepção quebrando tudo, assim, não tinha olhar, não tinha linguagem, e a mãe chegou e pediu tratamento, e agora? Era um dos meus primeiros, né? Sempre fui apaixonada, recém-formada em pedagogia, já feita a primeira especialização em psicopedagogia, e aí, um desejo enorme de ensinar essa criança, né? Eu queria muito ensinar essa criança, e aí ela me contratou para trabalhar com ele 3 vezes por semana, uma hora a cada sessão. Faziam 3 meses que eu já estava atendendo ele, e nesses 3 meses, nada eu tinha conseguido. Mas eu já tinha tudo que havia de teoria no autismo, até aquele momento, eu sabia. Então, eu tinha feito, naquela época ainda era o Sunrise, que era a formação aqui no Brasil, era o pessoal que vinha para fazer essa formação, Floor Time, e aí tudo que tinha de teoria daquele momento, eu lembro muito das mães que, né, quando recebem o diagnóstico, era eu naquele momento, quando eu recebi esse meu primeiro maior desafio. E aí eu fui ler e lia, eu acordava estudando autismo, eu dormia estudando autismo, e nada que eu tentasse, assim, tudo que eu tentava na clínica com essa criança não dava certo. Se eu chegava perto, ele corria, se eu falava, ele tampava o ouvido, se eu cantava, ele gritava, se eu me mexia, ele já saía de perto. E aí, quando já tinha 3 meses, 3 vezes por semana eu vendo ele, deu uma chuvarada, assim, e eu tinha um jardim de inverno na minha sala, e molhou o meu tapete, assim, né, molhou. Eu fechei a porta de vidro, dei um chutinho, assim, quando tu tira com o tapete para o lado, e falei a palavra porcaria. Fui sentar. Quando eu sentei, ele levantou,
e abriu a porta. Eu já ia dizer para não abrir, a sorte que eu não disse. Ele abriu a porta, ele fechou e ele falou a palavra porcaria. Era uma criança que não falava, era uma criança que eu acreditava que não estava nem um pouco ali naquele meu mundo. Naquela época eu acreditava que ele estava no mundo dele, e ele fez isso. Quando ele fez isso, primeiro eu fiquei apavorada. Uma criança que nem fala, entrou na sala da terapeuta e sai falando porcaria. Por que eu não falei outra palavra? Por que eu não falei que legal, choveu? Eu disse, ele vai sair daqui falando porcaria, meu Deus. Mas foi fantástico. Ali ele me ensinou que eu poderia saber tudo sobre qualquer teoria de autismo, mas eu não sabia nada sobre o autismo dele. Eu achei muito legal a professora Laís ter falado dos tons de azuis. Eu nunca tinha pensado nisso, porque realmente a gente que trabalha na clínica, a gente vive isso diariamente. A partir daquele momento, eu vi que antigamente era usada os termos, né, autismo leve, moderado, grave, que hoje não está mais no DSM, mas as pessoas ainda falam, né, bem aquilo que a professora Laís falou. E a partir daquele dia eu entendi que não há autismo isso, autismo aquilo. Há o autismo de cada indivíduo. Eu entendi que eles não estão quebrados, que a gente não precisa consertar. Eu entendi que o autismo é uma forma de estar no mundo. A causa a gente não sabe, mas é um jeito singular de estar no mundo. E aí a minha aposta, né, foi sempre na subjetividade. Eu não tenho outra saída, assim, eu não tenho como pensar. A partir daí, a gente ficou ainda uns meses, né? A partir dali, eu comecei a entender que ele estava mais comigo do que eu com ele, então eu comecei a ter muito prazer de estar ao lado dele sem poder fazer nada. A gente começou a estabelecer um vínculo, ele começou a ver a árvore, eu arranquei uma folhinha da árvore, ele foi se aproximando, e aí ele deixou eu passar uma folhinha de árvore, e a gente passou por mais 3 meses, em todas as sessões eu passando folhinha de árvore nele. E ali a gente estabeleceu um vínculo de segurança e a gente começou um trabalho, e que foi um trabalho lindo. Depois eu vou contar um pouquinho mais sobre ele. Então, a partir disso, as minhas clínicas passaram a ser assim, felizes, às vezes quietas, às vezes barulhentas, mas sempre eles me mostrando por onde eu tenho que ir. Então, ele me mostrou que o Igor, que foi meu primeiro maior desafio, que se a criança não tem segurança, não adianta a gente tentar nada. Isso vale para pais, isso vale para mãe. A dona Williams, que é uma francesa, uma autista francesa, ela fala que ela desenvolveu um sentimento de claustrofobia social, como se tudo fosse uma ameaça ou invasão. Por mais que eu tivesse sempre cuidado de sempre ter uma postura responsiva com essa criança, eu estava invadindo. Ele ainda não tinha estabelecido uma segurança comigo. E aí, quando a gente está inseguro, quando a gente está, né, não está se sentindo confortavelmente seguro, a gente tem uma defesa, e não só as pessoas com autismo, né? A gente, se vem uma ameaça para nós, isso é natural, ou a gente luta ou a gente foge. E a criança e o adulto e o adolescente com autismo é a mesma coisa, né? Ou luta ou foge. Então, meu primeiro ano de atendimento, eu confesso que eu até apanhava às vezes das crianças, e porque por mais que eu tentasse ser responsiva, eu ainda não entendia muito esse fazer, essa singularidade. E hoje não, né? Hoje não tem mais isso, não existe mais isso. Eles me mostram até onde eu posso ir. Também aprendi, né, das coisas que eu aprendi com eles, que não há um cérebro mudo. Mesmo a criança que não fala, é uma criança que
assiste um desenho na televisão, tá com o celular, com os desenhinhos lá, com os videozinhos, e se a gente prestar atenção no que ela está vendo, a gente vai descobrir que há um cérebro ali falante, porque vai ter uma conexão entre essas coisas que vai mostrar um desejo dessa criança, um gosto dessa criança por alguma coisa, né? Então, isso eu acho muito importante, a gente não tirar isso como verdade. Às vezes muitos pais chegam aqui, a criança não fala, e eles acham que a criança também não entende tudo que estão falando sobre ela, né? Mas não, há uma criança sim, há uma criança que tem um cérebro ali, que funciona, há uma criança que não sabe o que fazer com as informações que chegam a ela, mas há uma criança ouvinte e sentindo, não sabe direito o que fazer com isso, mas está ali. A dona Williams, ela também fala, né, que quando ela tinha que dar resposta às pessoas, ela, principalmente quando era para falar algo sobre ela, isso era ameaçador demais. E mesmo as respostas, quando não eram sobre ela às vezes tinha que falar sussurrando, cantando, usando palavras, usando frases de algum filme estereotipadamente. E aí as profissionais vêm, né, vêm com essa ideia de que a criança está falando frases estereotipadas em alguns contextos, por exemplo, na escola, está lá repetindo frases sobre um filme e tal. E a tendência é o quê? Pedir para que a criança não fale, porque é uma linguagem descontextualizada. Mas, gente, se a gente parar para ver a riqueza que há nessas falas, se a gente parar para escutar o que essa criança está tentando falar através dessas falas que parecem ser estereotipadas ou não convenientes para esse momento, a gente vai se surpreender. Eu tenho um menino que a gente voltou agora na pandemia, e é um menino que está aí na linguagem já, que fala sobre as coisas, e quando no primeiro atendimento que eu fui na casa dele, ele estava muito agitado. No segundo, ele estava com um potinho de band-aid. E ele falava uma fala repetitiva de um desenho que eu não sabia qual era. E essa fala repetitiva nem falava de coisas de machucado, de doença e tal. E aí eu cheguei para ele e disse, é só 5, nós vamos usar só 5, ele queria usar a caixa inteira. E quanto mais eu falava que ele só tinha que usar 5, mais triste ele ficava, mais agitado, mais ele chorou, ele me abraçou. E eu disse, mas por quê? E daí mas me mostra, qual é esse desenho? E aí ele foi me mostrar e era um personagem que tinha ficado doente e que tinha ido para o hospital e que tinha melhorado e que tinha passado o band-aid. Eu disse, claro, vamos usar todos os band-aids. Se tiver mais caixas de band-aid, não tem problema. Aí ali eu falei com ele sobre o Covid. Então foi uma oportunidade e depois nunca mais ele me pediu para colocar band-aid e nunca mais trouxe essa fala repetida. Outra vez ele tinha muita alergia e aí a gente precisou entrar com uma dieta mais seletiva para ele. E aí ele começou com muitas falas estereotipadas na escola, em todos os lugares, de um pedaço de filmes, assim, né? E aí, qual era o filme? Tá chovendo hambúrguer. Então, todas essas falas estereotipadas que ele estava falando algo sobre ele. Então, essas falas estereotipadas que falam algo sobre ele é uma identificação que ele coloca, né, que ele vai se identificar com determinado personagem para falar sobre ele. E aí eu trago a importância que eu grifo, né, que é uma importância, para mim, quando uma criança chega a fazer uma identificação, já está pela via do imaginário, já está se identificando com algum personagem, se identificando com alguma pessoa, nossa, eu solto um foguete, assim, para mim isso é muito, muito importante. Assim como essa criança que já fala, que já fez outros duplos lá na primeira infância dele, ele ainda precisa disso para falar sobre ele, para falar sobre o jogo, sobre a escola, ele não precisa, mas para falar sobre ele ainda precisa. Eu preciso me representar para falar sobre isso.
né? Então, a importância do duplo. Sabe aquele menino que a gente ficou 3 meses com a folhinha lá e tal? Depois da folhinha, nós passamos por um outro desafio, e que para mim foi a base da subjetividade dele. O que ele fazia ecoterapia na época, ele não conseguia entrar na sala de aula ainda, ele era muito agitado, e aí ele começou a gostar de um cachorro da ecoterapia. E quando ele gostou de um cachorro da ecoterapia, ele começou a andar um pouco com o cachorro. A primeira vez eu fui que ele começou a andar como um cachorro, eu fui na recepção, ele estava andando, fazendo som de cachorro. E aí a mãe, olha, tia Neymar, ele gostou muito do tal cachorro, né? Ele gostou muito do tal cachorro, eu não lembro o nome, eu lembro do cavalo, não lembro o nome do cachorro. Nossa, entra! E ali eu fui o cachorro. Então ali a gente passou daí mais muitas sessões, eu sendo o cachorro, intercalando entre folhinhas e eu sendo o cachorro. Mas ele automaticamente também foi se tranquilizando, ele pôde se representar, ele começou com caretas, ele começou a soltar o au, ele começou a balbuciar mais, a tentar ter mais tentativas de linguagem, só que aí tivemos um problema. Ele também começou a querer entrar na sala de aula como cachorro, até um ponto que um dia ele chegou a fazer xixi como um cachorro. E agora? Eu sabia que aquela identificação primária, aquela primeira imitação dele era primordial para ele, mas eu também sabia que tinha algo do social, e a escola me liga. E eu tenho tanta sorte, eu tenho tanta gratidão, porque às vezes as pessoas colocam tanto, né, um fato, algo negativo das escolas. Claro que tem escolas e escolas, tem professores e professores, profissionais e profissionais, mas de modo geral eu sou tão grata a essas escolas, eu sou tão ouvida, e mesmo quando elas não concordam, tudo bem, eu sou ouvida, vejo elas tentando tanto. E aí quando eu contei para essa professora, para essa coordenadora, olha, mas lá no consultório a gente brinca assim, a gente briga com o cachorro, a professora teve uma ideia. Bom, vamos esperar ele com brincadeiras, que os amigos possam ser cachorros. E aí foi lindo. Eu poderia ter treinado ele comportamentalmente para ele não ser o cachorro socialmente. Só que quando ele pôde ser esse cachorro dentro da sala de aula, e que os amigos iam levantando, e ele pôde se espelhar nos amigos levantando, ele foi levantando, ele foi indo ao banheiro, e ele foi construindo aí o seu laço através das suas identificações também com esses amigos que puderam ser ele. Então, o duplo, tanto para a entrada na linguagem, quanto para essa base, para mim, essa base da constituição subjetiva da criança, não tirem. Às vezes tem alguns médicos que têm essa postura, né, de que fica muito fixa a determinado personagem. Deixa, aproveita isso, aproveita essa fixação para essa criança aprender. Com relação à aprendizagem em linguagem, Dona Williams, que é essa francesa, ela diz assim, que as pessoas com autismo não retratam uma deficiência intelectual, mas puramente uma questão de processamento de informação. Isso é algo que eu concordo. Não sou nada contra quem faz testagem, mas não é disso que eu me refiro. Eu me refiro que como que eu vou ver uma intelectualidade de uma criança que tem problemas de linguagem e de processamento de informação? As últimas pesquisas que eu venho acompanhando, e depois eu posso também deixar em algum lugar para compartilhar, elas vêm mostrando aquilo que eu sempre apostei, e hoje eu encontro elas na ciência. Então, o que elas mostraram? Por exemplo, 2 cérebros, uma de uma pessoa com autismo e uma de uma pessoa sem autismo. Sendo dada 2 informações ao mesmo tempo, né, para cada uma, no mesmo ambiente de ruído, em salas separadas, mas com a mesma intensidade de ruídos. E aí mostrou nessas imagens que a pessoa neurotípica estava lá, sua área específica sendo acionada. A pessoa dentro do autismo estava lá,
com todas as áreas sendo acionadas ao mesmo tempo. Então, estava lá sentindo o cheiro, o barulho do carro lá fora, a informação que a pessoa estava dando, a preocupação com esse barulho, a textura da máquina que ele teria que entrar, tudo acionado ao mesmo tempo. Bom, essa informação que a neurotípica recebeu, está ali, ela aprendeu. Essa informação que a pessoa com autismo recebeu não está nesse cérebro? Está nesse cérebro. Só que ela chegou tudo ao mesmo tempo. E agora, como é que ela vai usar essa informação? Então, a minha aposta é que há um saber que eu acredito até que eles retenham mais informações do que nós, muito mais, porém, tá ali, eu não sei usar. Porque a gente tem que pensar também, para pensar em aprendizagem, a gente tem que pensar na estrutura de linguagem. Então, toda criança entra na linguagem de duas maneiras, ou pela via simbólica, que é do significante, ou pela via do significado, pela via apenas, né, de signo e significado. A criança neurotípica, que entra pela via simbólica, então, quando ela aprende sobre o sol, ela aprende que o sol, ela aprende sobre o sol, aí ela já vai conectando uma informação à outra, porque a cadeia de linguagem dela é uma teia de aranha, uma informaçãozinha ligada à outra, que uma volta e faz uma interpretação, e vai criando um sentido de narrativa, de interpretação. A criança aí essa criança já vai, é o sol, mas ele é amarelo, ele é um círculo, ele me esquenta. A criança dentro do autismo, o sol é sol, não é um círculo. O círculo é círculo, o sol é sol. Ela precisa aprender que o sol é um círculo, mas ela não tem essas ligações dos significados, uma ligadinha à outra, para dar um sentido de interpretação. Então fica aquele sentido literal, por isso que são literais. Por exemplo, esse menino teve uma atividade que era sobre as vogais. A gente já estava no momento que ele estava aprendendo bem, então eram as vogais. Fulano, tira as vogais, na provinha era, circule as vogais do seu nome. Ele disse que não tinha vogais. Mas como? Ele sabe, eu sei que ele sabe, lá na clínica ele sabia. Chegou lá na clínica, fulano, tira as vogais do seu nome, botei lá. Ele pegou e leu o nome dele, disse que não tinha vogais. Claro, o nome dele, para ele, é o nome dele, não são vogais. Então, precisou eu trabalhar ele para que ele entendesse que naquele momento eu poderia desmembrar o nome dele e ele encontrar as vogais. Então, são coisas sutis, mas que são coisas que são muito importantes. Aí, por que ele não circulou no nome dele, ele não sabia as vogais? Sim, ele sabia as vogais. Uma menina que eu pergunto a cor, que cor é? Pega o azul, ela vai lá e pega o amarelo. Bom, ela não sabe cores. Aí, do nada, a gente está brincando, ela pega a bolinha azul e diz, azul! Aí, naquele mesmo momento, eu vou perguntar para ela, me dá a cor azul. Ela vai lá e pega o vermelho. Então, assim, são desafios que pra gente, que trabalha com educação, claro que tem. É como eu falei no início, e que a professora Laís falou muito bem. Nada a gente sabe do autismo de cada um, tem autistas e autistas, né? Mas, de modo geral, a questão da linguagem e do processamento de informação é algo muito semelhante, alguns com mais necessidades de um lado e outros de outro. E aí a gente vai pensar no sensorial. Poxa, se vem todo aquele cérebro hiperexcitado aqui, hiperestimulado, eu não tenho a historinha que faz a gente tranquilizar na vida, que é essa historinha que a gente fica pensando em milhões de informações e nos tranquilizando. E aí vem para esse corpo. E aí eu preciso me organizar, eu preciso pular, eu preciso rodar, eu preciso falar, eu preciso fazer uma ecolalia para que eu possa me organizar. E aí, gente, essa criança precisa, não tem que ser tirada disso, ela precisa. Quanto mais recursos de regulação a gente der para essa criança, mais ela vai conseguir organizar suas informações nesse cérebro, mais ela vai aprender, mais ela vai nos conseguir dar resposta.
Então, é importantíssimo. A previsibilidade também, eu escrevi errado ali, a previsibilidade também é importante. Porque se eu não tenho essa historinha que eu consigo imaginar as coisas, que lá está acontecendo isso, nessa estrutura de linguagem aí de significantes, né, numa cadeia de metáforas, como é que eu vou imaginar que depois vai acontecer isso? A professora de ciências faltou, agora é de inglês. Bom, mas antes era de ciências, e aí, como é que eu vou organizar isso? Então, é importante sim, é importante a rotina visual. Claro que eu tenho crianças que não conseguem lidar com a rotina visual, ficam muito ansiosas, mas, de modo geral, é uma tentativa que geralmente dá certo. Falando em aprendizagem, bom, se eu tenho dificuldade de processamento de informação, eu dou uma tesoura e dou uma folha para a criança e digo, corta o quê? Faz, vamos fazer um modelo, aquilo que a professora disse, dizer, olhar e fazer, fala como tem que ser feito, faz para ela como tem que ser feito. A mesma coisa as atividades, né? E se a gente for pensar em adaptação curricular, claro que tem que ter. Gente, Dona Williams, ela fala, quando as pessoas falavam com ela, ela entrava num colapso. Quando as pessoas ficavam falando blá, 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 ela fala do blá, 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 ela entrava num colapso que deixava ela com aquele cérebro hipersensitivo, né? E ela precisava muito de uma regulação, era um caos sensorial para ela. Gente, se é assim na linguagem, é assim na aprendizagem escrita. E se a gente for pensar nisso, vamos apostar na sua paixão, aquilo que a criança gosta. O livro que tem a escola é um livro para criança neurotípica, com essa linguagem cheia de enunciados, de histórias. Gente, se ela tem uma paixão, se nós vamos trabalhar a alfabetização, vamos apostar na alfabetização com essa paixão. Vamos apostar na alfabetização do dinossauro, se ela gosta de dinossauros. Tem que haver adaptação curricular? Sim, gente, tem que haver. Porque o tanto de informação que ela recebe oralmente, ela não consegue dar conta, porque há essas entradas simultâneas, não há um filtro. É a mesma coisa que acontece também na linguagem escrita. Tá? Então, a adaptação curricular é muito importante. O uso de eletrônicos, eu adoro. Tem crianças que a gente tenta que ela vá para a escrita e ela não consegue, não tem problema, vamos usar os eletrônicos. Eu sou super a favor dos eletrônicos. Claro que toda criança tem que também ter tempos de ir para a natureza. A natureza é o melhor acomodamento. Para ter uma acomodação sensorial, leva sua criança para a natureza. Isso faz uma acomodação sensorial fantástica. Mas ela também precisa do seu eletrônico. Ela também precisa. Isso vai também ajudar. As crianças aprendem a falar inglês, aprendem a falar outras línguas, e que eu acho fantástico. Quando eu vejo uma criança que eu atendo que fala inglês, agora está escrevendo árabe, já falou russo, e aí eu me pergunto, meu Deus do céu, quem que tem, se for para pensar em uma deficiência, quem que tem aqui? Né? Então, eles são fantásticos. Eu acho que os eletrônicos também são um caminho de aprendizagem, também dão uma segurança para essas crianças. E vamos lá, que eu tô indo no tempo. Vamos lá. Gente, assim como a Dona Williams, ela fez um mapa de organização sensorial para que as informações ficassem acomodadas, né? E ela utilizou um recurso tipo uma programação de computador. A Templon Grandin fez uma máquina do abraço, Daniel Tamé criou uma linguagem própria, a Célia, ela fez a escrita dela, uma autista muda começou a escrever. Tem artistas, assim como eles, que precisam às vezes de um padrão, que precisam às vezes desses mecanismos de invenções para poder construir para começar a construir a sua maquinaria simbólica. Nós também podemos ajudar essas crianças a construírem isso. Então, a Dona Williams, ela fala que quando a percepção está diretamente ligada à Constituição, quando a percepção está diretamente relacionada à Constituição, que está relacionada à Constituição da subjetividade. O que ela está falando com isso? Vou citar o caso dessa princesa. Essa menina, ela tem autismo e ela tem apraxia de fala e um pouco da apraxia motora também. Ela simplesmente não queria mais entrar dentro do quarto.
E ela tem uma família fantástica, que ouve muito ela. E ela não queria mais entrar dentro do quarto. E aí eu pensei, vamos gradativamente ela entrar um pouquinho. Ela olhava para cima como se tivesse alguma coisa no armário. Essa mãe já tinha tirado tudo do armário. Então olha o que é a questão do processamento. Essa mãe já tinha tirado tudo do armário. Ela até olhou para essa mala, mas ela não conseguia dizer. Ainda a mãe guardou a mala, botou todas as coisas de novo e a gente não conseguia descobrir o que era. Ela não queria mais entrar no quarto. E aí teve uma hora que ela falou uma palavra que eu entendi como monstro, mas ela estava tentando dizer bicho, ela só fala algumas vogais das palavras. E aí eu peguei o dinossauro do Bito e ela mostrava a cor azul, um monstro azul. E aí a gente foi tentar buscar o que ela está querendo dizer, o que tem aí. Até que a mãe entendeu que não era monstro, era bicho. E que bicho é esse? E aí a gente descobriu que era a mala, que ela deveria ter se assustado, e a gente nomeou que era o bicho, e daquela mala a gente botou o bicho para dormir, ela deu uma madeira para o bicho, a gente construiu a casa do bicho, o colchão do bicho, ela levou o bicho para pescar e a gente resolveu esse medo dela, ou o que estava assustando ela. Tinha 3 borboletas nessa mala, que era o borbobicho, o bicho-bicho e o bicholeta. A gente inventou nomes de bicho, a gente brincou com isso, bem aquilo que o Freud diz, que o brincar apazigua a angústia. Aí também foi isso. Foi uma invenção. Em vez de só treinar ela para entrar nesse quarto, a gente resolveu um problema, a gente ajudou ela a resolver isso que, por algum motivo, estava incomodando ela. Gente, isso foi sempre o que eu acreditei, investir no que eles têm de melhor. O Trafford Center, que é um dos, né, que eu ando estudando bastante, tendo contato com alguns profissionais de lá, o Darrell G. Trafford, ele traz uma fala assim, a aposta dele é que, assim como as crianças que têm deficiência visual, automaticamente o cérebro compensa em alguma habilidade em outras áreas, a criança com autismo também. Assim, a criança que tem uma deficiência, qualquer pessoa que tem deficiência em alguma área, traz uma compensação, é automático isso, em outra área. Então, o que eles colocam? Vamos apostar no que ele tem de melhor e vamos trabalhar por aqui, não vamos ficar só no que ele tem de pior, porque se a gente trabalhar no que ele tem de melhor, automaticamente as coisas que é difícil para essa criança vai acontecendo gradativamente ao natural. A Tempo Grandinha, ela fala, se você quer saber o que significa um sintoma do autismo, precisa ir além do comportamento do autista. É isso, gente. Às vezes, o deitar no chão, que eu estou ali com uma criança que está fazendo barulho, às vezes isso já é um ritmo. Essa criança está aí já numa entrada musical. Às vezes a gente precisa ir para uma chácara, às vezes a gente precisa entender que um rasgar de um livro possa ser outra coisa, às vezes a gente precisa entender que atrás de um comportamento pode significar alguma possibilidade para a gente. Também acredito que a gentileza e o amor são uma arma eficaz contra o autismo enervante, tendo poderes terapêuticos de um eficaz remédio íntimo. Gente, eu sou apaixonada pelas brincadeiras de padrões, eu sou apaixonada por tudo aquilo que fazem eles felizes. E eu aproveito muito isso na construção da direção de trabalho para cada um. Eu não tenho um método que eu sigo rigorosamente, eu tenho um método que eu vou construir com a criança, para cada criança. Então, e sem amor, ou sem amor de transferência ou transferência, a gente não tem como trabalhar. Eles não têm que fazer o que eu faço, eu preciso entender o porquê que eles fazem isso, eu preciso fazer isso de uma forma que isso também seja prazerosa para mim e para eles. E aí a gente, nisso de apostar nos talentos, eu conheci o Brian Misklers, que é do Trafford Center, e a gente começou um programa aqui no Brasil, que é o Comece com o Coração, que é lindo, né, que é um programa que investe naquilo que a criança tem de melhor, ele bate muito nessa tecla, vamos encontrar essa área, né, essa ilha genial que ele tem, vamos usar isso como foco para desenvolver as habilidades que ainda precisam se desenvolver. Eu também acredito
que todo mundo tem uma área que a gente pode desenvolver e que aí possa mostrar um talento ao seu modo. E então, para finalizar, que eu já estou passando, mas eu fui bem no tempo. Para finalizar, eu queria dizer para vocês que às vezes eu sou... Aí foi uma criança com autismo que bateu a minha foto. E bem quadradinha, né? Então, assim, às vezes eu sou essa modelo para foto. Às vezes eu sou um cavalo. Outras vezes eu sou uma massagista. Às vezes um cachorro, uma princesa, alguém em silêncio, alguém que diz não, alguém que dança, alguém que canta, que ensina, que faz regras e etc. Mas sempre eu tento escutá-los, porque para mim o autismo traz diariamente um desafio, que é poder estar presente, mas ao mesmo tempo ser ausente o suficiente para dar espaço e ferramentas para esse sujeito construir o seu melhor. E às vezes, gente, o melhor deles não nos parece, o que é melhor para eles não nos parece ainda ser o melhor para nós. Eu acredito nisso, não sei trabalhar sem acreditar nisso. Sou muito grata a todas as famílias que trazem as crianças para mim, aprendo diariamente e não consigo trabalhar de forma diferente, que não seja essa de acreditar neles, ou no que cada um tem de melhor aí. Acho que é isso, Jaime, consegui com o tempo, hein? Tudo certinho dentro do tempo, Neymar. Nossa, Neymar, que admiração pelo seu trabalho também, que coisa linda. Parabéns. Deixa eu achar aqui como é que eu volto. Conseguiu. Isso. Então, Neymar, também muitos elogios para ti, pelo teu trabalho, tua palestra, né? O pessoal está elogiando bastante e a gente tem umas perguntinhas para ti. Que o pessoal fez. A Cristiane Fernandes, ela perguntou, doutora, meu filho fez o teste com a psico quando ele tinha 4 anos, hoje ele está com 6 anos. De quando em quando é ideal fazer esses testes? Quando ela achar que é necessário, eu acho que não tem uma regra, eu acho que a necessidade é a criança que diz, e depende de que teste é esse. Né? Que teste é esse? Um teste de aprendizagem, um teste de dentro do espectro? O que ela quer? O que ela quer saber? Entende? Eu acho que uma avaliação, se ele já é acompanhado com profissionais, os profissionais vão dando essa direção. Se ele não é, eu acho que é importante ela ter um profissional aí ao lado dela, alguém que possa olhar de fora, que possa dar alguma direção, que possa dizer o que pode ser feito a mais, independente de ter um tratamento tão contínuo com vários profissionais, né, fazer aquilo que se pode fazer. Perfeito. Mais uma pergunta, o Pai Azul pergunta, meu filho tem dificuldade de montar uma frase durante uma conversação, além da conversação em si. Quais atividades você recomenda que tem mais êxito na sua percepção? Sei que é individual. Tá. Eu não sei quantos anos tem essa criança, mas aquilo que a Juliana falou ontem, eu também até esqueci de falar da importância do trabalho interdisciplinar, né? Mas aquilo que a Juliana Fono falou ontem é bem fidedigno até para essa pergunta. Ela falou que as crianças entram na linguagem, porém, é difícil elas entrarem nesse diálogo, né, nessa frase espontânea. Por que elas entram na linguagem? Elas nomeiam coisas, elas pegam frases de filme, mas aquilo que aquela criança que eu contei, que é difícil de ela falar sobre ele, precisa de uma estrutura de linguagem aí, a linguagem é uma metáfora, a linguagem é uma cadeia de muitos significantes. Então, para que essa criança possa falar de uma forma espontânea, tranquila, não tente que ela fale, ela pode aprender decoradamente algumas frases, mas se você quer que ela fale espontaneamente, fala com ela sobre coisas que ela gosta. Apenas sobre coisas que ela gosta. Deixa que ela fale de uma forma muito natural. Eu tenho um menino que ele fala comigo ele chega na sessão, ele é lindo, ele chega na sessão e quando ele tem alguma coisa para falar sobre ele não me fala a frase, ele fala uma palavra em inglês. Uma vez eles tinham que ir viajar, ele ficou muito agitado. E não sabiam por que estavam muito... Ele gostava de viajar.
Ele chegou dentro da sessão e ele falou a palavra lost. Claro, você está com medo de estar perdido. A partir daí ele foi falar uma frase. A partir daí a gente foi dar mecanismos de o que ele fazer se um dia ele ficar perdido. Então, às vezes a gente quer que a criança já fale uma frase, mas ela não está preparada para isso. E para que ela fique preparada para isso, ela tem que ter uma subjetividade mais segura, ela tem que ter um enredo de linguagem, uma constituição simbólicazinha já mais amadurecida, para que ela possa estar construindo uma linguagem que é própria, não só aprendida. Certo, perfeito também. Jaime, queres fazer algum comentário? Eu sempre fico estarrecido, assim, quando eu ouço a Naimar falar, e eu fico, assim, admirado, porque ela muda muitos paradigmas, assim, né? A gente tem aquela visão de que talvez a gente, focando nas deficiências, nas dificuldades, e ela mostra pra gente um novo olhar, onde a gente deve focar nas potencialidades. E quando eu ouço ela falar, e a gente fica, assim, embevecido, a gente fica pensando se, na verdade, quem precisa do tratamento psicopedagógico somos nós como sociedade, né? E não a criança dentro do espectro, né? Talvez a gente precise de tratamento para conseguir entender. Eu queria te dar os parabéns, realmente. É admirável, assim, a gente poderia ficar te ouvindo muito, muito tempo. Obrigado mesmo. Nossa, eu falei muito rápido, mas, Jaime, foi a pressão do tempo. Eu que agradeço, eu agradeço a oportunidade e agradeço, eu acho que eles merecem sim serem ouvidos também. A minha aposta de trazer essa fala é para que a gente possa escutar mais eles e para que a gente acredite um pouco mais, né? Que mesmo aquele que não fala, aquele que ainda está muito agitado, tem algo aí que ele pode desenvolver. Eu acredito nisso e não sei se é diferente. Obrigado. Que bom. Obrigada também. Naimar, muito obrigada. Obrigada pela participação aqui no nosso evento. Bom,